Já estamos aqui com o Elivaldo Barbosa, em tempo real, com as informações da política. Joelson, mais uma vez, boa tarde Eli. Boa tarde. E boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você acompanhou hoje a reunião do governador com técnicos, funcionários da Fundação CEPRO, técnicos do governo, e há mudanças lá na administração. O que é que ficou acertado? Olha, Joelson, o governo inaugurou agora recentemente uma forma de desenvolver acompanhamento de suas ações administrativas e também as ações estratégicas. E eu imagino como essa ação foi da Secretaria do Planejamento, envolveu também, e já foi um passo importante, hoje nós registramos no Palácio de Karnak, a reestruturação da Fundação CEPRO, a Fundação Centro de Estudos Econômicos e Sociais do Estado. Muito antiga, como eu disse há pouco, e sucateada, totalmente desintegrada, desmotivada. Agora ela ressurge com uma expectativa muito boa de revitalização para desenvolver esses estudos. O secretário Antônio Neto, eu conversei com ele agora há pouco, informando que já existe uma equipe formada para desenvolver editorialmente as publicações e principalmente os estudos, as pesquisas econômicas e sociais para o estado do Piauí. O secretário Antônio Neto, Joelson, que na próxima semana, na terça-feira, vai ao município de Marcolândia, lá no semiárido piauiense, instalar oficialmente o novo território criado aqui no estado do Piauí, território de desenvolvimento, que é o território Vale do Itaim. É o 12º, né? Exatamente. Na próxima terça-feira. Né? Região de Picos, semiárido. Ele dividiu ali o Vale do Guaribas, eu acho que foi isso, na região do Guaribas, e criou um outro assim mais a sudeste do estado, no sentido da divisa com o estado de Pernambuco. Elivaldo Barbosa, você falava aí da Fundação CEPRO, tem importantes publicações históricas em relação aos seus trabalhos e agora promete voltar com essa força. Importante essa medida tomada aí pelo governador Wellington Dias. Esperar que possa prosperar, né? Vamos agora falar de eleições 2016. Eleições 2016, oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Gomes de Oliveira, chama de galego, olha. Não, tudo bem, olha, eu vou perdoar porque é você, viu? Eu vou perdoar porque é você. Ele chama de Gomes de Oliveira, nem parece, na verdade. Gomes de Oliveira é meu grande amigo, irmão, camarada. Grande abraço, galego. Elivaldo, você fez hoje as contas que os candidatos terão que fazer ao longo de toda a campanha para evitar excessos de gastos. Agora tem teto para gastar na campanha eleitoral. Olha, Joelson, ou o candidato ele se assessora, ele forma uma boa equipe contábil, de assessoria contábil e financeira, ou é melhor ele nem entrar na campanha, porque é capaz de ele sair de lá condenado. Nem que ele seja eleito, ele não receberá o seu diploma, porque será um rigor muito grande em relação às despesas. E agora, para este ano, a inovação foi o limite, a legislação que impõe limite de gastos nas campanhas eleitorais. Então vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa em tempo real. Dos 224 municípios piauienses, 179 têm menos de 10 mil eleitores. E pela nova lei eleitoral, candidatos a prefeito só podem gastar até R$110 mil na campanha. E o candidato a vereador desses municípios não pode ter despesas acima de R$11 mil. Nas cidades com mais de 10 mil eleitores, o limite de gasto foi vinculado a 70% do maior orçamento de campanha no pleito de 2012. Em Teresina, por exemplo, no primeiro turno, o candidato não pode ultrapassar R$2.100.000. A situação em outros municípios é a seguinte: Parnaíba, R$663 mil. São João do Piauí, R$528 mil. Floriano, R$359 mil. Uruçuí, R$324 mil. Corrente, no sul do estado, R$311 mil. Para o desembargador Valério Chaves, chefe da Corregedoria Eleitoral do TRE Piauí, o limite de gastos não elimina os riscos de Caixa 2 em campanhas eleitorais. A repercussão vai ser bastante sensível, né? Principalmente com relação à observação do chamado Caixa 2, porque com a redução de gastos, né, o encurtamento da campanha também, vai ensejar os doadores de aluguel, que a gente poderia dizer assim, né? Que muitos podem se aproveitar da situação de alugar um doador para fazer
doações a candidatos ou a coligações. E isso é um dos pontos negativos. O Caixa 2 também é outro ponto que pode ser utilizado pelos candidatos. Não estou dizendo que vai acontecer aqui no Piauí, mas pode ensejar isso aí. Mas o desembargador Valério Chaves também destaca vantagens da nova lei que impõe limites de gastos de campanha e lembra a importância de órgãos de controle, como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e principalmente do eleitor, como o fiscal do pleito. Deve haver a participação do eleitor, a sociedade civil organizada na fiscalização, porque além do Ministério Público, a Justiça Eleitoral ela não tem um fiscal específico para isso. Então ela conta com a colaboração da sociedade. Isso. Qualquer irregularidade que seja identificada, o eleitor pode fazer a denúncia, inclusive através da internet, no site dos tribunais, anonimamente pode fazer isso. Os mais experientes em campanhas eleitorais aprovam a inovação. Todos nós somos de pleno acordo com essa medida. Nós vivemos um sistema eleitoral que o uso do poder econômico era realmente muito exagerado. Eleições de 2 em 2 anos, só para se ter uma ideia, nós temos em um mandato legislativo, a gente tem que participar de 3 eleições. Uma eleição para ser eleito, a eleição municipal e uma nova eleição para buscar a reeleição. Por via de consequência, é importante essa limitação de recursos, porque vai dar uma justiça maior às eleições. Erivaldo, fazer contas mesmo. Ir para a rua, fazer contas e evitar esses gastos excessivos, né? As coordenações de campanha, as direções dos partidos que estão disputando a eleição aqui em Teresina, por exemplo, estão organizando comitês contábeis e financeiros exatamente para acompanhar de perto todo o sistema de gastos e arrecadação de recursos para que não ultrapasse aí os limites legais, porque poderá trazer graves consequências no curso da campanha e principalmente depois, durante a prestação de contas. Agora, Erivaldo Barbosa, você vinha acompanhando também o estado de saúde do vereador Carlos Filho. Você tem novidades a respeito do quadro dele e o que é que motivou as internações que ele obteve? O que motivou foi uma cirurgia bariátrica, ele introduziu um balão aqui, aquele mecanismo no organismo. Exatamente, houve uma reação adversa, o que se esperava, uma situação ruim do quadro clínico dele, foi internado, permanece ainda numa unidade de terapia intensiva. Permanecia aqui em Teresina, mas ontem ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Eu conversei com familiares do vereador Carlos Filho hoje, informando que lá em São Paulo ele tem uma condição melhor de acompanhamento, mas ele foi no UTI, no ar, com todos os cuidados adotados e permanece lá numa situação de estabilidade clínica, digamos assim, mas inspirando ainda sérios cuidados. E nós torcendo pela recuperação. Torcendo pela recuperação. Tem dado assim, sinais de recuperação, de lucidez, sinais vitais, vivos, vigorosos, e a torcida aqui para que o vereador Carlos Filho se recupere e volte às suas atividades profissionais e políticas de forma normal. A nossa torcida também, nossa solidariedade à família, que nesse momento precisa realmente de força para acompanhar e a certeza, através da fé, de que ele vai se recuperar e estará de volta em breve. Agora, Joel, só para encerrar, você sabe que em nada não existe espaço vazio, não é verdade? Na política, esse ditado também ela tem uma correspondência assim, imediata, real, concreta. Por exemplo, o suplente de vereador e agora pré-candidato a vice-prefeito de Teresina, Décio Solano, do PT, ele estava já em campanha para vereador, né? Pré-candidato a vereador. Muito bem, ele já foi vereador, tem, lógico, os contatos dele, as bases e tudo mais. Saiu, vai ser agora candidato a vice-prefeito. Bom, mas as suas bases já foram devidamente, já migraram para outros nomes. Já está, inclusive, em disputa. A maior parte vai para o radialista Oscar de Barros, que é do PT e será candidato a vereador. Ele lucrou aí com esse espólio aí dessas bases, desse capital eleitoral do Décio Solano aqui em Teresina. Vai apoiar, então, essas bases vão apoiar Oscar de Barros, mas já tem uma ciumeira danada. Outros candidatos do PT já estão querendo pegar um pouquinho dele também para reforçar as suas campanhas. Impressionante. Mas não adianta, ninguém fica parado, ninguém perde nada. Se perdeu aqui, mas ele vai já sendo transferido para um outro rumo. O movimento da política com Erivaldo Barbosa. Erivaldo, muito obrigado pela sua participação. Ok, Joelson, até amanhã. Até amanhã, Erivaldo Barbosa, com mais informações da política.